O milionário recebeu uma ligação errada às 2 da manhã. Ele poderia ter desligado, mas algo naquela voz o fez ir. Quando chegou, a mãe solo apenas sussurrou: "Fica." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O som estridente do celular cortou o silêncio do quarto. Lucas Mendonça tateou a mesa de cabeceira, os olhos ainda fechados, a mente confusa na fronteira entre o sonho e a realidade. O relógio digital marcava 2h17 da manhã. "Alô?" Atendeu com a voz rouca de sono. Do outro lado, uma respiração ofegante, entrecortada por soluços. "Por favor." A voz feminina tremeu. Ela piorou. "Dr. Ribeiro, por favor, venha para o Hospital São Francisco agora. Quarto 307. Os médicos não sabem mais o que fazer." Lucas sentou-se na cama, subitamente alerta. "Senhora, acho que ligou para o número errado. Não sou médico." Silêncio. Então, um soluço abafado. "Perdão, eu..." A voz falhou. "É tarde. Estou confusa. A febre dela subiu tanto." Um choro contido escapou. "Desculpe incomodar." A ligação caiu antes que Lucas pudesse responder. Ficou sentado na escuridão do quarto, segurando o celular. Uma inquietação inexplicável tomando conta dele. A vulnerabilidade naquela voz, o desespero palpável. Uma mãe completamente sozinha às 2 da manhã, numa emergência com a filha. Tentou voltar a dormir, virou para um lado, depois para o outro. A voz continuava ecoando em sua mente. A agenda do dia seguinte passava como um filme. Reunião às 8h com investidores, almoço com o prefeito, inauguração da nova filial às 16h. "Isso é loucura", murmurou para si mesmo, já de pé, vestindo as calças. 20 minutos depois, o Audi preto estacionava na entrada do Hospital São Francisco. Lucas olhou para o próprio reflexo no retrovisor, perguntando-se que diabos estava fazendo ali. 40 anos, CEO de uma das maiores incorporadoras do país, e estava seguindo um impulso inexplicável por causa de uma ligação errada. O saguão do hospital estava silencioso àquela hora, apenas uma recepcionista sonolenta e um segurança na porta. Lucas ajeitou o paletó escuro sobre a camiseta que vestira às pressas. "Quarto 307, por favor?" perguntou, surpreendendo-se com a própria determinação. "O senhor é parente?" questionou a recepcionista, olhando-o com suspeita. Lucas hesitou por um segundo. "Sou o consultor médico que chamaram." O elevador subiu lentamente para o 3º andar. Cada segundo de espera aumentava a sensação de que deveria dar meia volta. O que diria ao chegar? "Olá, recebi sua ligação desesperada por engano e resolvi aparecer." O corredor do 3º andar era fracamente iluminado, com luzes noturnas suaves nas paredes. Lucas caminhou silenciosamente, passando por um posto de enfermagem vazio. A placa indicava 307, isolamento pediátrico. A porta estava entreaberta. Por um momento, ele parou, respirou fundo e considerou a insanidade daquilo tudo. Então ouviu um soluço abafado vindo de dentro do quarto. Um som de puro desamparo que atravessou seu peito como uma flecha. Lucas empurrou suavemente a porta. O quarto era pequeno, dominado por uma cama hospitalar infantil com monitores ao lado. Na cama, uma menina de aproximadamente 6 anos dormia inquieta. Os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, o rosto corado pela febre. Ao lado da cama, debruçada sobre as grades, uma mulher segurava a mão pequena da criança. Ela ergueu o rosto quando ouviu a porta, revelando olhos castanhos inchados de chorar e olheiras profundas. Por um momento, a esperança iluminou seu semblante exausto, mas logo deu lugar à confusão. "Quem é você?" perguntou em voz baixa, instintivamente colocando-se entre o estranho e a filha doente. Lucas permaneceu na entrada, sentindo-se completamente deslocado. "Eu recebi sua ligação há pouco. Meu nome é Lucas Mendonça." A compreensão atravessou o rosto dela como uma onda. "Oh, meu Deus, você não é o Dr. Ribeiro." Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados em uma mistura de vergonha e desespero.
Eu liguei para o número errado e você realmente veio até aqui? Ele assentiu, sem saber exatamente o que dizer. A situação era surreal. Ele, que passava os dias em salas de reuniões, tomando decisões sobre milhões, estava sem palavras diante daquela mulher, claramente à beira do colapso. Perdoe-me pelo inconveniente. Eu não tinha intenção de... Ela começou, mas foi interrompida por um gemido baixo da criança. Imediatamente, esqueceu-se de Lucas, virando-se para a filha. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui, sussurrou, acariciando os cabelos da menina. O monitor ao lado da cama mostrava números em vermelho. Lucas não entendia nada de medicina, mas reconhecia quando algo estava errado. A mulher apertou freneticamente o botão de chamada da enfermagem. Sofia, 39,0. A voz digitalizada do monitor anunciou. Não, não, não. A mulher tremia. Por favor, alguém venha. Lucas entrou completamente no quarto, movido por um instinto que nem sabia possuir. O que posso fazer? Perguntou, aproximando-se da cama. A mulher o olhou por um instante, a desconfiança lutando contra o desespero. Chame alguém, por favor. O posto de enfermagem está vazio. Ela precisa de paracetamol intravenoso agora. A febre está subindo de novo. Sem hesitar, Lucas saiu para o corredor, caminhando rapidamente até encontrar uma enfermeira que saía de outro quarto. Quarto 307. Urgente. A menina está com febre alta, disse com a mesma voz que usava para dar ordens em sua empresa. A enfermeira olhou para ele com surpresa, mas algo em sua postura não admitia questionamentos. Ela assentiu e apressou-se em direção ao quarto, com Lucas logo atrás. De volta ao quarto, a mãe passava uma compressa úmida no rosto da filha, sussurrando palavras de conforto. A enfermeira checou rapidamente os monitores e saiu para buscar medicação. Lucas permaneceu junto à porta, sem saber se deveria sair ou ficar. Nos minutos que se seguiram, a enfermeira retornou com medicação, aplicou no acesso venoso da menina e ajustou o gotejamento de um dos frascos no suporte de soro. Lentamente, os números no monitor começaram a baixar. Quando a enfermeira deixou o quarto, prometendo voltar em 30 minutos, um silêncio pesado se instalou. A mulher continuava de pé ao lado da filha, como uma sentinela exausta que não ousava descansar. O que ela tem? Lucas perguntou baixinho, surpreendendo-se com o próprio interesse. A mulher o olhou como se tivesse esquecido sua presença. Pneumonia bacteriana complicada por uma condição autoimune. Sua voz saiu fraca, desgastada. Ela está aqui há 5 dias. A febre não cede completamente. Lucas percebeu então que a mulher parecia prestes a desabar, os ombros caídos, o corpo balançando levemente, os olhos lutando para permanecerem abertos. Há quanto tempo você não dorme? Perguntou ele, aproximando-se com cautela. Ela deu de ombros, um gesto vago. Não sei. Que dia é hoje? Quinta-feira. Madrugada de quinta. Então, desde segunda? Ela tentou sorrir, mas o resultado foi uma expressão desoladora. Cochilei algumas vezes na cadeira, mas sempre acordo quando alguém entra para checar os sinais vitais. Lucas notou a cadeira de plástico duro ao lado da cama. Uma bolsa feminina gasta e uma mochila infantil com desenhos de unicórnios estavam empilhadas no canto. Um casaco dobrado servia de travesseiro improvisado. Não havia vestígios da presença de mais ninguém, nenhum pai, nenhum familiar. Qual o nome dela? Perguntou, olhando para a menina que agora respirava mais tranquilamente. Clara, um sorriso genuíno, o primeiro, suavizou as feições tensas da mulher. E eu sou Sofia. Sofia Cardoso. Lucas Mendonça. Apresentou-se formalmente, estendendo a mão sem pensar. Sofia hesitou por um instante antes de apertar sua mão brevemente. Ele notou os dedos finos, as unhas curtas sem esmalte, a aliança ausente. Você realmente não precisava ter vindo, Sr. Mendonça. Deve achar que sou uma louca desesperada ligando para estranhos no meio da noite. Lucas, por favor. Ele sorriu levemente. E bem, você estava desesperada, mas com razão.
Olhou para Clara, que parecia descansar mais confortavelmente agora. Onde está o pai dela? Assim que as palavras saíram, Lucas se arrependeu. O rosto de Sofia endureceu imperceptivelmente. Em algum lugar do Uruguai, acredito. Ou talvez Chile. Ela deu de ombros. A última vez que mandou dinheiro para a pensão foi há 8 meses. Sofia olhou para o relógio na parede. Quase 3 da manhã. Você deveria ir para casa, Lucas. Obrigada por atender uma ligação errada e ainda assim vir até aqui. Não sei o que deu em mim para ligar para um estranho no meio da madrugada. Mas Lucas não se moveu. Observava a forma como Sofia lutava para manter-se de pé. Como seus olhos se fechavam por segundos antes de ela forçá-los a abrir novamente. Ele, que passara a vida inteira tomando decisões rápidas e certeiras nos negócios, sentia-se estranhamente indeciso. Você precisa descansar, disse por fim. Mesmo que por 1 hora. Sente-se, pelo menos. Sofia balançou a cabeça. Não posso. Se a febre subir de novo, eu fico de olho, ofereceu Lucas, surpreendendo a si mesmo. Prometo que te acordo se qualquer coisa mudar, mas você não ajuda sua filha se desmaiar de exaustão. Ela o encarou longamente, desconfiança e desespero, travando uma batalha silenciosa. Por fim, a exaustão venceu. Apenas meia hora. Cedeu, afundando-se na cadeira desconfortável. Se o monitor apitar ou se ela se agitar, eu te acordo imediatamente, garantiu ele, puxando outra cadeira para o lado oposto da cama. Sofia inclinou a cabeça contra a parede, os olhos ainda fixos na filha. Mas em menos de 5 minutos, o cansaço acumulado de dias venceu a batalha. Seu corpo relaxou, a respiração se aprofundou e ela mergulhou num sono exausto. Lucas observou mãe e filha, sentindo-se como um intruso em um momento íntimo, mas ao mesmo tempo incapaz de ir embora. Pegou o celular, cancelou silenciosamente seus compromissos da manhã e se preparou para uma longa vigília. Enquanto observava os números estáveis no monitor, perguntou-se que força inexplicável o havia trazido até ali. Ele, que havia construído uma fortaleza de eficiência e independência ao redor da própria vida, sentia-se agora irresistivelmente preso a uma história que não era sua. E por alguma razão impossível de compreender, isso não o incomodava nem um pouco. Os primeiros raios de sol começavam a infiltrar-se pelas frestas da persiana quando Sofia despertou sobressaltada. Por um segundo, o pânico dominou seu rosto, até que seus olhos encontraram Clara, ainda adormecida na cama hospitalar. Os números no monitor estavam estáveis, 37,6 gris. Você dormiu quase 4 horas, disse uma voz masculina suave. Sofia virou-se, quase esquecendo que não estava sozinha. Lucas estava sentado na mesma cadeira, o paletó agora dobrado sobre o braço da poltrona. Parecia cansado, mas alerta. Uma garrafa de água pela metade e um copo descartável estavam na mesa ao lado. 4 horas? Sofia endireitou-se, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. Por que não me acordou? Não houve necessidade. A enfermeira veio 3 vezes. A febre está controlada desde a última medicação. Sofia levantou-se, aproximando-se da filha. Tocou sua testa com as costas da mão, um gesto tão instintivamente materno que fez Lucas desviar o olhar, como se testemunhasse algo íntimo demais. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou ela, ajeitando o lençol sobre a menina. Lucas assentiu. Cancelei minha agenda da manhã. Ela se virou para ele com uma expressão complexa. Gratidão, confusão e um traço de desconfiança. Por quê? Você nem nos conhece. Era uma pergunta justa, para a qual Lucas não tinha resposta. Nenhuma que fizesse sentido lógico, pelo menos. O Lucas Mendonça que todos conheciam, metódico, pragmático, avesso a impulsos, jamais passaria a noite velando o sono de estranhos. Honestamente, não sei, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a franqueza. Algo na sua voz ao telefone. Não consegui simplesmente voltar a dormir. Sofia estudou seu rosto por um momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente difícil.
Depois, voltou sua atenção para Clara, verificando o acesso venoso em seu braço pequeno. Bem, obrigada. Você realmente não precisava. Havia uma nota de cautela em sua voz, como se tentasse estabelecer uma distância segura. Tenho certeza que tem compromissos importantes. Coisas de... Ela gesticulou vagamente, indicando seu traje caro, apesar do amarrotado. Executivo, CEO da Mendonça Incorporadora, respondeu ele sem pretensão. E sim, tenho reuniões, mas nada que não possa ser remarcado. O olhar de Sofia adquiriu uma nova dimensão de cautela. Lucas quase podia ler seus pensamentos. Um homem rico, poderoso, aparecendo misteriosamente no hospital. Que tipo de interesse ele poderia ter? Um médico jovem entrou no quarto, interrompendo o momento desconfortável. De jaleco branco impecável e prancheta na mão, olhou com curiosidade para Lucas antes de dirigir-se a Sofia. Bom dia, senhora Cardoso. Vejo que temos companhia hoje. Dr. Henrique, ele é um amigo, respondeu Sofia com hesitação, obviamente sem saber como explicar a presença de Lucas. O médico assentiu sem fazer mais perguntas, voltando-se para os exames de Clara. Enquanto checava os sinais vitais e anotava informações, Sofia observava atentamente cada movimento, como uma águia. A pneumonia está respondendo ao antibiótico, finalmente, explicou o médico. Mas precisamos manter a vigilância constante por causa da condição autoimune. Mais 48 horas de observação, no mínimo. Sofia assentiu, um peso visível sobre seus ombros. E quando ela vai acordar? Os sedativos foram reduzidos gradualmente durante a noite. Ela deve começar a despertar nas próximas horas. O médico fechou a prancheta. A senhora precisa descansar também, Sofia. Sua filha vai precisar de você forte quando acordar. Sofia forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Estou bem, doutor. O médico lançou um olhar significativo para Lucas antes de sair, como se dissesse, cuide dela. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio constrangedor se instalou. Lucas estava prestes a se despedir quando notou Sofia mordendo o lábio, sua mão buscando automaticamente a bolsa gasta no canto. Preciso fazer uma ligação, disse ela, evitando olhá-lo diretamente. E tenho que avisar meu chefe que não vou poder trabalhar hoje também. Claro, respondeu Lucas, dando-lhe privacidade ao fingir verificar seu próprio celular. Sofia afastou-se para o corredor, mas a porta entreaberta permitiu que Lucas ouvisse fragmentos da conversa. O tom desesperado, as desculpas repetidas, o agradecimento submisso pela compreensão que, pelo tom irritado do outro lado, claramente não existia. Quando ela voltou, minutos depois, seu rosto havia perdido toda a cor. Tudo bem? Perguntou Lucas, mesmo sabendo que não estava. Sofia forçou outro daqueles sorrisos vazios. Perfeito. Ela se moveu mecanicamente para arrumar os pertences de Clara, dobrando uma pequena camisola, organizando os poucos brinquedos na mesa de cabeceira. Sofia, Lucas chamou suavemente. Se você precisar de algo, estamos bem. Cortou ela rapidamente, a voz mais firme do que seu olhar sugeria. Agradeço sua gentileza, mas já abusamos demais do seu tempo. Você deve estar exausto. Lucas reconheceu o que via em seus olhos. Orgulho. O mesmo orgulho que ele mesmo carregava como armadura. A determinação feroz de nunca pedir ajuda, de nunca parecer vulnerável. Na verdade, ele disse consultando o relógio, eu não tomei café da manhã ainda. Estava pensando em buscar algo na cafeteria. Posso trazer para você também? Antes que ela pudesse recusar, o estômago de Sofia roncou audivelmente. Ela corou, claramente constrangida. Quando foi a última vez que comeu algo decente? Perguntou Lucas. Defina decente, respondeu ela com um lampejo inesperado de humor seco. Lucas sorriu, percebendo uma pequena rachadura na fachada defensiva. Algo que não venha de uma máquina de vending. Sofia olhou para Clara, ainda adormecida, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo mais regular. A enfermeira virá em 15 minutos para trocar o antibiótico. Hesitou.
Talvez eu possa... Se você não se importar de ficar aqui só mais um pouco, eu poderia descer rapidamente para tomar um café. Melhor ainda, sugeriu Lucas. Eu posso trazer o café até aqui. Você não precisa deixar Clara nem por um segundo. O alívio no rosto dela era tão palpável que fez algo apertar no peito de Lucas. Isso seria muito gentil. Obrigada. Lucas assentiu e saiu, descendo as escadas em vez de esperar o elevador lento. Na cafeteria do hospital, comprou 2 cafés fortes e uma seleção de pães de queijo, bolos e sanduíches naturais, sem saber do que ela gostava. Na última hora, acrescentou um suco de laranja e uma barra de chocolate. Quando voltou ao quarto, encontrou Sofia cantarolando baixinho para Clara enquanto acariciava seus cabelos. A menina ainda dormia, mas parecia mais relaxada, menos pálida. Não sabia o que você preferia, então trouxe opções, disse ele colocando a bandeja na mesa. Os olhos dela se arregalaram diante da quantidade de comida. Isso é muito mais do que eu esperava. Por favor, coma, insistiu ele, entregando-lhe o café. Eu já tomei o meu lá embaixo. Era uma mentira piedosa, mas ele sentiu que ela só se alimentaria adequadamente se não se sentisse observada. Sofia aceitou o café com um agradecimento mudo e escolheu um dos sanduíches. Ao dar a primeira mordida, fechou os olhos brevemente, como se saboreasse o mais fino dos manjares. Quando vai ser sua próxima folga no trabalho? Perguntou Lucas casualmente, sentando-se novamente. Sofia mastigou lentamente antes de responder. Não tenho mais folgas, nem emprego, aparentemente. Ela disse isso com falsa casualidade, mas Lucas notou o tremor em sua mão ao colocar o café sobre a mesa. A ligação, ele começou. Fui demitida, completou ela, dando de ombros como se não importasse, embora seu rosto dissesse o contrário. 3 faltas consecutivas sem atestado médico. Política da empresa. Mas sua filha está hospitalizada. Isso não conta como justificativa? Sofia soltou uma risada curta, sem humor. Não para uma recepcionista facilmente substituível em uma clínica odontológica, especialmente uma que já pediu favores demais por causa da filha doente. A amargura em sua voz era palpável, mas havia também resignação, como se ela estivesse acostumada a ser tratada como descartável. Isso é ilegal, declarou Lucas, a indignação crescendo. Você pode processar. Com que dinheiro para advogado? Sofia balançou a cabeça. Além disso, em 2 semanas, eles encontrariam outro motivo para me demitir. É assim que funciona para pessoas como eu, Lucas. A formalidade anterior havia desaparecido de sua voz. Não tenho tempo nem energia para brigar. Preciso encontrar outro emprego assim que Clara estiver melhor. Lucas ia argumentar, mas foi interrompido por um pequeno movimento na cama. Clara agitou-se, suas pálpebras tremulando. Mamãe? A voz era quase inaudível, rouca pela garganta irritada. Sofia abandonou imediatamente o café, precipitando-se para a cama. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Os olhos da menina se abriram lentamente, desfocados, confusos. Pareciam iguais aos da mãe. Castanhos, profundos, expressivos. Quando finalmente conseguiu focalizar o rosto de Sofia, um pequeno sorriso fraco surgiu em seus lábios pálidos. A febre passou? Perguntou Clara, sua voz infantil, carregando uma compreensão da doença que nenhuma criança de 6 anos deveria ter. Está bem melhor, meu anjo, respondeu Sofia, acariciando seu rosto. Como você se sente? Cansada e com sede. Sofia pegou um copo com canudo e ajudou a filha a tomar alguns goles de água. Só então Clara notou a presença de Lucas, observando quietamente da cadeira no canto. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Quem é ele, mamãe? Perguntou a voz um pouco mais forte. Sofia pareceu momentaneamente sem saber o que dizer. Este é o Sr. Lucas. Ele me ajudou quando você estava com febre alta ontem à noite. Clara estudou Lucas com aquela curiosidade direta que só as crianças possuem, sem filtros sociais. Você é médico também? Lucas sorriu, aproximando-se cautelosamente da cama. Não, apenas um amigo.
Mamãe não tem amigos homens, declarou Clara com a brutal honestidade infantil. Né, Clara? Sofia a repreendeu suavemente, corando. Lucas riu, um som genuíno que surpreendeu a si mesmo. Bem, agora ela tem um, se ela quiser. O olhar que Sofia lhe lançou era complexo. Gratidão misturada com cautela, esperança contida pelo realismo duro da vida. Lucas percebeu que ela vivia constantemente na defensiva, protegendo a filha e a si mesma de desapontamentos. O senhor vai ficar? Perguntou Clara, seus olhinhos brilhando com uma febre diferente agora. Curiosidade, esperança infantil. Lucas olhou para Sofia, deixando a decisão nas mãos dela. Um silêncio carregado pairou entre os adultos. Tenho certeza que o Sr. Lucas tem coisas importantes para fazer, querida, disse Sofia finalmente, seu tom cuidadosamente neutro. Mas antes que Lucas pudesse confirmar ou negar, seu celular tocou. Era sua assistente, lembrando-o da reunião do conselho que não poderia ser adiada novamente. Preciso ir, disse ele, sentindo-se estranhamente relutante. Mas posso voltar mais tarde, se vocês quiserem. Clara assentiu vigorosamente, mas Sofia permaneceu cautelosa. Você já fez muito, Lucas. Não precisa se sentir obrigado. Não é obrigação, respondeu ele com uma sinceridade que o surpreendeu, e percebeu que realmente não era. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava fazendo algo simplesmente porque queria, não por obrigação, estratégia ou aparência. Quando ele se preparava para sair, Clara chamou-o novamente. Senhor Lucas? Obrigada por cuidar da minha mãe quando eu estava dormindo. Ela sempre cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela. As palavras simples da criança atingiram Lucas como um soco. Sofia abaixou os olhos, visivelmente desconfortável com a observação perspicaz da filha. Na porta, Lucas hesitou. Posso trazer algo quando voltar? Alguma coisa que você precise? Sofia começou a negar, mas Clara foi mais rápida. Mamãe precisa de um travesseiro de verdade. Essa cadeira machuca o pescoço dela. Lucas sorriu. Um travesseiro, então. E para você, Clara? A menina pensou por um momento. Posso pedir um livro? O meu ficou em casa. Claro. Que tipo de livro? Um com aventuras e animais falantes. Os olhos dela brilhavam apesar da doença. Considere feito, prometeu Lucas, já calculando onde encontraria uma livraria aberta a caminho da reunião. Na porta, virou-se uma última vez. Sofia o olhava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, sim, mas também algo mais vulnerável, mais profundo. Por que está fazendo isso? Perguntou ela baixinho para que Clara não ouvisse. Lucas considerou várias respostas, algumas práticas, outras filosóficas, mas no final optou pela verdade simples. Porque você precisava de alguém, e eu estava lá. Quando saiu para o corredor, carregava consigo a imagem daquelas duas, mãe e filha, ambas tão fortes e tão frágeis ao mesmo tempo. E soube, com uma certeza que não conseguia explicar, que voltaria. Não por pena, nem por algum complexo de salvador, mas porque de alguma forma inexplicável, aquele quarto de hospital havia se tornado em poucas horas o único lugar onde ele realmente queria estar. A sala de reuniões no 20º andar tinha vista para toda a cidade. 12 executivos internos impecáveis discutiam números, projeções e estratégias para o próximo trimestre. No centro da mesa oval, Lucas ouvia sem realmente escutar, seus pensamentos vagando constantemente para o quarto 307 do Hospital São Francisco. Lucas, a voz de Marcelo, seu diretor financeiro, trouxe-o de volta ao presente. O que acha da proposta? Lucas olhou para as planilhas à sua frente, gráficos e números que normalmente absorveriam toda a sua atenção. Parece viável, respondeu automaticamente. Mas quero revisar os números de fluxo de caixa antes de aprovar. A reunião continuou. Assinaturas, decisões, milhões em jogo. Lucas executava sua função como sempre fizera, com precisão e foco.
mas havia uma parte dele, crescente a cada hora, que simplesmente não estava ali. Quando finalmente terminou, já passava das 4 da tarde. Lucas tinha perdido a conta de quantas vezes checara o relógio. Na saída, sua assistente o lembrou dos 3 jantares de negócios agendados para a semana e da viagem a Brasília na segunda-feira para a reunião com o ministro. "Cancele o jantar de hoje", disse ele, surpreendendo-a. Em 8 anos, nunca havia cancelado um compromisso sem reagendamento prévio. No elevador panorâmico, observou a cidade que ajudara a moldar com seus empreendimentos. Arranha-céus, condomínios de luxo, centros empresariais, construções imponentes que carregavam seu nome e multiplicavam sua fortuna. Realizações tangíveis, mensuráveis. Então por que, pela primeira vez em anos, nada disso parecia importante? O motorista já o esperava na garagem. "Para casa, senhor?" "Não." Lucas hesitou. "Primeiro precisamos passar em alguns lugares." 1 hora depois, entravam na garagem do hospital, o banco traseiro do carro repleto de sacolas. O motorista olhou com curiosidade pelo retrovisor, mas sabia melhor do que fazer perguntas. "Volto às 9, instruiu Lucas pegando as compras. A enfermeira do posto no 3º andar arqueou as sobrancelhas ao ver o CEO, que todos já comentavam pelos corredores, retornando carregado de sacolas. "Quarto 307 ainda?" perguntou, escondendo um sorriso. Lucas assentiu, sentindo-se inexplicavelmente constrangido. Na porta do quarto, parou ao ouvir risos. Bateu suavemente e entrou. Clara estava sentada na cama, significativamente mais alerta do que pela manhã. Sofia lia algo para ela, fazendo vozes diferentes para cada personagem. As duas olharam para a porta simultaneamente, e Lucas testemunhou 2 reações completamente distintas. O rosto de Clara se iluminou com alegria infantil, enquanto os olhos de Sofia registraram surpresa, seguida de um sorriso cauteloso. "Você voltou mesmo?" exclamou Clara, como se não acreditasse totalmente. "Promessa é dívida", respondeu Lucas, entrando com as sacolas. "Isso tudo são livros?" perguntou Clara, olhos arregalados. Lucas riu. "Não exatamente." Ele começou a retirar os itens da primeira sacola. Como prometido, um travesseiro decente para sua mãe. Na verdade, 2. E um cobertor que não parece lixa. Ele entregou os itens a Sofia, que os aceitou com um agradecimento silencioso. Da próxima sacola, tirou um pacote embrulhado em papel colorido. E para a senhorita Clara, uma pequena biblioteca. A menina rasgou o embrulho com a energia limitada que conseguia reunir. Dentro havia não 1, mas 5 livros infantis ilustrados, todos com histórias de aventuras e animais, como ela pedira. "Uau!" Clara abraçou os livros contra o peito. "Mamãe, olha quantos!" Sofia parecia sem palavras. Lucas notou que ela mordia o lábio, um gesto que já percebia ser característico quando estava emocionada. "Isso é muito generoso, Lucas." Sua voz tentava soar firme, mas havia um tremor sutil. Realmente não precisava... "Ah, e mais uma coisa." Lucas interrompeu, retirando algo da última sacola. Um pequeno urso de pelúcia marrom com uma fita azul no pescoço. "Achei que você poderia querer companhia além da sua mãe." Os olhos de Clara brilharam. "Ele é perfeito. Vou chamar ele de..." Ela pensou seriamente por um momento. "Doutor Bolhas." Os adultos riram, e Lucas sentiu algo desconhecido expandir dentro do peito. Não conseguia lembrar a última vez que rira assim, sem estratégia, sem agenda. "Como você está se sentindo?" perguntou a menina, sentando-se na cadeira que agora considerava sua. "Melhor", respondeu Clara animadamente. "O doutor disse que meus pulmões estão respirando melhor hoje. E olha, mamãe deixou eu comer pudim." "Pudim de baunilha, a alta gastronomia hospitalar", comentou Sofia com um sorriso irônico. Lucas observou as duas interagindo. Era evidente o vínculo profundo entre mãe e filha. A forma como Sofia antecipava cada necessidade de Clara, como comunicavam-se com olhares, como Clara se acalmava instantaneamente ao toque da mãe. "E o médico, o que mais disse?"
Perguntou Lucas, dirigindo-se a Sofia. Ela sentou-se na beirada da cama, ajeitando os cabelos de Clara quase inconscientemente enquanto falava. A pneumonia está respondendo ao tratamento, mas a condição autoimune complica tudo. Precisamos ficar pelo menos até domingo para observação. Havia preocupação em sua voz, não apenas pela saúde da filha. Domingo é muito tempo, comentou Clara, com a impaciência típica das crianças. Quero ir para casa. Eu sei, meu amor. Sofia beijou sua testa. Mas precisamos ter certeza que você está completamente boa antes. Lucas percebeu a tensão nos ombros de Sofia, o cansaço em seus olhos, apesar do descanso da manhã. Lembrou-se da ligação, da demissão. Mas, Sr. Lucas, Clara interrompeu seus pensamentos. Você vai ler um dos livros para mim? A pergunta tão direta, tão confiante de que ele ficaria, pegou Lucas de surpresa. Olhou para Sofia, buscando sua aprovação. Clara, o Sr. Lucas provavelmente tem compromissos, começou Sofia, mas a filha interrompeu. Mas ele acabou de chegar, protestou a menina, e trouxe presentes. Pessoas que trazem presentes ficam para brincar, não é? A lógica infantil era irrefutável. Lucas sorriu. Na verdade, estou livre pelo resto da tarde e adoraria ler para você, se sua mãe permitir. Sofia parecia dividida entre o desejo de manter fronteiras e a alegria evidente da filha. Tudo bem, cedeu finalmente. Mas não vamos abusar do tempo de Lucas. Clara escolheu imediatamente um livro sobre um elefante aventureiro e entregou-o a Lucas. Sofia observava com uma expressão complexa, enquanto o homem, que horas antes era um completo estranho, aproximava-se da cama e começava a ler para sua filha, criando vozes diferentes para cada personagem. O que mais a surpreendia não era a gentileza dele. Pessoas ricas frequentemente tinham gestos de caridade calculada. Era a naturalidade, como se ele realmente quisesse estar ali, lendo sobre um elefante desajeitado para uma menina de 6 anos, com tubos no braço. Lucas estava no meio da história quando uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Clara. Enquanto ela trabalhava, Sofia puxou Lucas discretamente para o canto do quarto. "Por que está fazendo tudo isso?" perguntou em voz baixa, olhos fixos nos dele. "Os presentes, o tempo, a atenção, o que você quer?" A pergunta, embora esperada, ainda o pegou desprevenido. Havia desconfiança nos olhos dela, uma cautela nascida de decepções passadas. "Não quero nada, Sofia." Sua voz era baixa, sincera. "Sei que parece estranho para mim também. Pessoas como você não fazem coisas assim sem motivo", insistiu ela. Não havia acusação em seu tom, apenas a franqueza de quem conhecia o mundo o suficiente para saber que nada era realmente grátis. "Pessoas como eu?" Lucas ergueu uma sobrancelha. "Ricas, poderosas." Ela deu de ombros. "Sempre há um motivo. Caridade para redução de impostos, filantropia para marketing, ou..." Ela não completou, mas não era necessário. Lucas entendeu a insinuação não dita. "Ou interesse romântico?" completou ele, mantendo a voz neutra. Sofia corou levemente, mas manteve o olhar firme. "Seria compreensível, mas preciso que entenda uma coisa. Minha filha é minha prioridade absoluta. Não posso permitir que ela se apegue a alguém que vai sumir quando o fascínio pela novidade passar." A honestidade dela era desarmante. Lucas admirou sua coragem. Uma mulher em posição vulnerável, sozinha, sem emprego, com uma filha doente, ainda assim estabelecendo fronteiras claras. "Entendo perfeitamente", respondeu ele. "E respeito isso. Não tenho agenda oculta, Sofia. Nem mesmo sei explicar completamente por que voltei. Sei apenas que quero ajudar, se você permitir." Ela estudou seu rosto por um longo momento, como se procurasse sinais de falsidade. "Mamãe", Clara chamou da cama. "A enfermeira já foi. O Sr. Lucas pode continuar a história?" Sofia lançou um último olhar perscrutador a Lucas antes de assentir. "Sim, querida." Enquanto Lucas retornava à leitura, Sofia retirou-se para o pequeno banheiro do quarto. Diante do espelho,
Jogou água no rosto e encarou seu reflexo. Olheiras profundas, cabelo sem corte há meses, roupas amassadas de dormir em cadeiras desconfortáveis. Não era vaidade, era realismo. Que interesse um homem como Lucas Mendonça teria em alguém como ela? Mais importante, podia confiar nele perto de Clara? A menina já demonstrava sinais claros de apego. Depois de anos sem figura masculina em sua vida, qualquer atenção gentil seria absorvida como água no deserto. Quando voltou, encontrou uma cena que fez seu coração apertar. Lucas havia terminado o livro, e Clara mostrava a ele seu desenho favorito, explicando cada detalhe com aquela seriedade infantil que só as crianças possuem. Ele ouvia atentamente, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. "E esta é a nossa casa", apontou Clara para um desenho simplificado. "É pequena, mas mamãe diz que é só nossa e ninguém pode nos tirar de lá." "É uma casa bonita", comentou Lucas. "Tínhamos um cachorro, mas ele morreu", continuou Clara. "Mamãe disse que talvez quando eu ficar grande podemos ter outro, quando tivermos mais dinheiro." Sofia interveio rapidamente. "Clara, não precisa contar toda a nossa vida para o Sr. Lucas." "Mas ele perguntou", protestou a menina. Lucas percebeu o desconforto de Sofia. Na verdade, estava perguntando sobre seu desenho, que é incrível a propósito. "Você tem muito talento." Clara sorriu com orgulho, mas logo um bocejo escapou. "Acho que alguém está cansada", observou Sofia, aproximando-se da cama. "Hora de descansar um pouco." "Mas eu não estou..." Outro bocejo interrompeu o protesto de Clara. "Seus livros e o Dr. Bolhas estarão aqui quando você acordar", garantiu Sofia, ajeitando os travesseiros. "O Sr. Lucas também vai estar?" perguntou Clara, seus olhos já pesados de sono. A pergunta pairou no ar. Lucas olhou para Sofia, deixando a decisão em suas mãos. "O Sr. Lucas tem sua própria vida, querida", respondeu Sofia cuidadosamente. "Não podemos esperar que ele fique aqui todo o tempo." O desapontamento no rosto de Clara era evidente. Lucas sentiu um impulso de prometer que voltaria, mas conteve-se. Sofia estava certa. Criar expectativas seria irresponsável. "Mas sabe de uma coisa?", acrescentou ele, encontrando um meio termo. "Se sua mãe permitir, posso trazer o jantar para vocês mais tarde. Algo melhor que a comida do hospital." O rosto de Clara se iluminou novamente e ela olhou esperançosa para a mãe. Sofia hesitou, claramente dividida. "Não queremos impor. Não é imposição. É um convite." Lucas sorriu. "Diga o que vocês gostam de comer." "Pizza!", exclamou Clara, toda a sonolência momentaneamente esquecida. "Clara!", começou Sofia, em tom de advertência. "A médica disse que posso comer normal agora, lembra?", argumentou a menina com aquele raciocínio infantil inexorável. Sofia suspirou, cedendo. "Pizza seria adorável, se não for muito incômodo." "Pizza será, então", confirmou Lucas, levantando-se. "Voltarei por volta das 7, se estiver tudo bem." Clara sorriu sonolenta, abraçando o urso novo. "Obrigada, Sr. Lucas." Enquanto caminhava até a porta, Lucas percebeu Sofia seguindo-o. No corredor, ela fechou parcialmente a porta para que Clara não ouvisse. "Lucas, Ela hesitou. "Sou grata por tudo, mas preciso entender o que está acontecendo. Em que mundo um CEO abandona seus compromissos para passar o dia com estranhos em um hospital?" A pergunta era válida. Lucas considerou várias respostas, todas verdadeiras, mas incompletas. "No mundo onde esse CEO percebe que construiu um império, mas não uma vida", respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a franqueza. "Talvez eu precisasse desse engano telefônico tanto quanto você precisava de ajuda." Sofia ficou olhando o corredor vazio muito depois que Lucas havia partido. Suas últimas palavras ecoavam em sua mente. "Talvez eu precisasse desse engano telefônico tanto quanto você precisava de ajuda." O que aquilo significava? Como um homem que tinha tudo poderia precisar de algo que ela, em sua vida constantemente à beira do colapso, poderia oferecer? Voltando para o quarto, encontrou Clara já adormecida,
o doutor Bolhas firmemente abraçado contra o peito. Os livros novos estavam empilhados cuidadosamente na mesa ao lado da cama. Os travesseiros e o cobertor que Lucas trouxera pareciam ridiculamente luxuosos no ambiente austero do hospital. Sofia sentou-se na cadeira agora mais confortável e fechou os olhos. A exaustão dos últimos dias finalmente cobrava seu preço. O alívio momentâneo de ter Clara melhorando rapidamente deu lugar à ansiedade sobre o futuro imediato. Sem emprego, com contas médicas se acumulando e o aluguel vencendo em 2 semanas. O fundo que havia economizado com tanto sacrifício, centavo por centavo guardado durante 3 anos, seria completamente devorado por essa internação. Mas havia algo novo em meio à tempestade familiar. A presença inesperada de Lucas. Um homem que não pedia nada em troca de sua generosidade, o que o tornava simultaneamente reconfortante e desconcertante. Sofia havia aprendido da maneira mais dura que no mundo real. Tudo tinha um preço. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era da agência de empregos, onde havia deixado o currículo meses atrás. Desculpe, não temos vagas compatíveis com sua experiência no momento. Mais uma porta fechada. Sofia tentou combater o desespero crescente. Clara estava melhorando. Era isso que importava. Conseguiriam sobreviver de alguma forma. Sempre conseguiam. Às 7 em ponto, batidas suaves na porta anunciaram o retorno de Lucas. Sofia levantou-se para abrir, surpresa ao constatar que havia cochilado por quase 2 horas. Clara também começava a despertar, esfregando os olhos sonolentamente. Pizza! Anunciou Lucas, entrando com 2 caixas e uma sacola adicional. O cheiro delicioso preencheu instantaneamente o pequeno quarto. Você veio mesmo, observou Clara com uma mistura de surpresa e alegria que fez o coração de Sofia apertar. Quantas promessas quebradas sua filha já havia experimentado para que o simples ato de alguém cumprir a palavra parecesse extraordinário. Claro que vim, respondeu Lucas naturalmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Promessa é promessa. Ele colocou as caixas na mesa auxiliar e retirou pratos descartáveis e guardanapos da sacola. Uma marguerita para a senhorita Clara, que a enfermeira me garantiu ser permitida na sua dieta atual, e uma 4 queijos para os adultos. Ele olhou para Sofia. Espero que goste. Quem não gosta de pizza? Respondeu ela, um sorriso genuíno suavizando suas feições cansadas. Enquanto Clara atacava sua fatia, com o entusiasmo renovado de quem começa a se recuperar, Sofia observava Lucas discretamente. Ele havia trocado o traje formal por jeans escuro e uma camisa azul simples, mas ainda carregava aquela aura de alguém acostumado a ocupar espaços importantes. O que mais a intrigava, porém, era o contraste entre essa aura e a naturalidade com que ele se ajustava ao ambiente hospitalar, ao ritmo de uma criança de 6 anos, à conversa despretensiosa. Como foi seu dia? Perguntou ele casualmente, como se fossem velhos amigos. Sofia hesitou, surpreendida pela normalidade da pergunta. Melhor do que os anteriores, respondeu honestamente. Clara teve consulta com um especialista em imunologia. Ele está otimista. A médica disse que meu corpo está menos confuso agora, complementou Clara entre mordidas. Antes ele estava atacando as partes boas junto com as ruins. Lucas sorriu com a explicação simplificada da condição autoimune. Isso é uma excelente notícia. E você? Perguntou Sofia, sentindo que a reciprocidade era importante. Como foi a reunião? Foi a vez de Lucas parecer surpreso, como se não esperasse que ela se lembrasse ou se importasse com seus compromissos. Produtiva. Um novo projeto habitacional na Zona Leste. Ele fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Embora pela primeira vez em muito tempo, minha mente estivesse parcialmente em outro lugar. O olhar que acompanhou essas palavras fez Sofia desviar o rosto subitamente, consciente da intimidade que começava a se formar entre eles. O que você faz, Sr. Lucas? Perguntou Clara, mordendo a segunda fatia.
Você é rico, não é? Clara! Sofia repreendeu, mortificada. Não se pergunta esse tipo de coisa. Lucas riu, aparentemente não ofendido pela franqueza infantil. Tudo bem? Ele se virou para Clara. Tenho uma empresa que constrói prédios, casas, escritórios, hospitais, como blocos de montar. Clara arregalou os olhos. Exatamente como blocos de montar, só que enormes e muito mais complicados. Legal! A menina assentiu impressionada. E você construiu este hospital? Não, este não. Lucas sorriu. Mas construí outros. Quando crescer, quero ser médica, declarou Clara. Ou astronauta, ou professora de ciências. Ainda não decidi. Todas escolhas excelentes, aprovou Lucas, lançando um olhar para Sofia que dizia claramente: ela é extraordinária. Sofia sentiu o orgulho maternal aquecer seu peito. Clara era mesmo extraordinária, enfrentando mais adversidades em seus 6 anos do que muitos adultos em toda uma vida. A conversa fluiu facilmente durante o jantar improvisado. Clara dominava boa parte dela com suas observações e perguntas, mas ocasionalmente ficava absorta em seus próprios pensamentos, permitindo que os adultos conversassem. Sofia descobriu que Lucas havia crescido em Minas Gerais antes de se mudar para São Paulo para a faculdade. Ele soube que ela era originalmente do interior de Santa Catarina. Pequenas partilhas de vida, aparentemente triviais, mas que construíam pontes entre seus mundos tão diferentes. "Lhe posso perguntar uma coisa?", disse Sofia quando Clara estava distraída desenhando. "Você tem família?" A expressão de Lucas mudou sutilmente. "Meus pais faleceram há alguns anos. Tenho uma irmã em Londres, mas nos vemos raramente. Sinto muito pelos seus pais." "Obrigado." Ele bebeu um gole de água. "E quanto a você? Além de Clara?" Sofia balançou a cabeça. "Minha mãe mora no sul, mas tem suas próprias dificuldades. Não pode ajudar, mesmo querendo." Ela fez uma pausa. "Estamos por nossa conta há muito tempo." A conversa foi interrompida quando a enfermeira entrou para o check-up noturno. Enquanto ela verificava os sinais vitais de Clara, Lucas reuniu os restos do jantar discretamente. "Seus números estão ótimos, mocinha", anunciou a enfermeira alegremente. "Continue assim e logo estará em casa." Após terminar os procedimentos, a enfermeira lançou um olhar especulativo para Lucas e Sofia antes de sair. Sofia podia imaginar os comentários no posto de enfermagem. O misterioso homem rico que apareceu do nada e não saía do lado da paciente do 307. "Mamãe, posso assistir um pouco de TV antes de dormir?", pediu Clara quando ficaram novamente a sós. "Só meia hora", concordou Sofia, ligando o pequeno televisor no canto do quarto. Enquanto Clara se entretinha com um desenho animado, Sofia e Lucas se retiraram para perto da janela. "Obrigada pelo jantar", disse ela em voz baixa. Foi um alívio comer algo que não fosse da cantina do hospital. Foi um prazer." Lucas parecia hesitante, como se quisesse dizer algo mais. O silêncio entre eles tinha um peso diferente agora. Não era mais o desconforto de estranhos, mas uma pausa carregada de possibilidades não verbalizadas. "Sobre o que disse mais cedo", começou Sofia, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. "Sobre precisar desse engano telefônico. O que quis dizer?" Lucas olhou pela janela, observando as luzes da cidade. "Quando você tem muito sucesso em uma área da vida, é fácil ignorar o vazio em todas as outras", respondeu finalmente. "Acordo, trabalho, janto com clientes, durmo. Repito, construí um império e esqueci de construir uma vida." Ele deu uma risada curta, sem humor. "Irônico para alguém que constrói coisas para viver, não?" Sofia o estudou atentamente. Havia uma solidão palpável em suas palavras que ecoava a sua própria, ainda que de maneira distinta. "E nós somos o quê? Um projeto social para preencher o vazio?" A pergunta saiu mais dura do que pretendia. "Não." Lucas pareceu genuinamente ofendido. "Vocês são..." Ele parou procurando as palavras certas. "Um acaso. Uma coincidência que me fez perceber quanto tempo passei sem fazer algo simplesmente porque queria."
não porque era estratégico ou lucrativo. Sofia assentiu lentamente, compreendendo melhor do que gostaria. Também sei como é quando a vida se torna uma série de obrigações, admitiu. Exceto que no meu caso não há império no final, só mais um dia sobrevivido. E isso exige uma coragem que admiro profundamente, disse Lucas, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Por um momento, Sofia permitiu-se imaginar um mundo onde pudesse confiar neste homem, onde sua generosidade não tivesse um preço oculto, onde Clara pudesse ter a figura masculina positiva que merecia. Era um pensamento perigosamente sedutor. Senhor Lucas, a voz de Clara interrompeu o momento. O desenho havia acabado. Você pode ler mais uma história antes de ir? Lucas olhou para Sofia, pedindo permissão silenciosamente. Ela assentiu. Só uma curta, concordou ele, sentando-se na beirada da cama. Já está ficando tarde. Clara escolheu um dos livros menores, acomodando-se contra os travesseiros com expectativa. Lucas começou a ler, sua voz profunda criando um ambiente quase mágico no simples quarto de hospital. Sofia observava a cena com emoções conflitantes. Via como Clara respondia à presença masculina, à atenção genuína, ao cuidado sem obrigação, coisas que nunca tivera de seu próprio pai. E via como Lucas, mesmo com toda a sua riqueza e poder, parecia encontrar uma satisfação autêntica neste momento simples. Quando a história terminou, Clara lutava para manter os olhos abertos. Hora de dormir, mocinha, disse Sofia, ajeitando os cobertores. O senhor Lucas vai vir amanhã também? Perguntou Clara, sonolenta. A pergunta pairou no ar, carregada de expectativas. Sofia sentiu o peso da responsabilidade. Não podia permitir que Clara se apegasse a alguém que poderia desaparecer tão rapidamente quanto surgira. Na verdade, começou Lucas hesitante. Tenho uma reunião importante amanhã. Não poderei vir durante o dia. O desapontamento no rosto de Clara foi imediato e doloroso de ver. Mas antes que Sofia pudesse intervir, Lucas continuou. Mas se sua mãe permitir, posso passar rapidamente a noite para saber como você está. Clara olhou esperançosa para Sofia. Pode, mamãe? Por favor? Sofia se viu em uma encruzilhada. Cada instinto protetor dizia para estabelecer limites, para proteger sua filha de mais uma decepção. Mas havia algo no olhar de Lucas, uma sinceridade que desafiava seu ceticismo. Se não for inconveniente para ele, respondeu finalmente. Lucas tem uma vida ocupada. Nunca tão ocupada que não possa incluir uma visita rápida, garantiu ele. Clara sorriu, satisfeita, e fechou os olhos abraçando o urso de pelúcia. Quando Lucas se preparava para sair, Sofia o acompanhou até a porta. Você não precisa vir amanhã, disse baixinho. Não quero que se sinta obrigado. Não é obrigação, respondeu ele com a mesma sinceridade tranquila que começava a reconhecer. Quero vir. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Lucas considerou a pergunta por um momento, seus olhos fixos nos dela. Porque pela primeira vez em anos, estou exatamente onde quero estar. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. Ele sorriu brevemente, tocou seu braço em um gesto leve de despedida e saiu. Sofia fechou a porta e encostou-se nela, tentando processar o turbilhão de emoções que a consumia. A desconfiança ainda estava lá. Uma vida de desilusões não se desfaz em 2 dias. Mas ao lado dela, crescia algo perigosamente parecido com esperança. Voltando para junto de Clara, agora profundamente adormecida, Sofia ajeitou o cobertor novo sobre a filha. Uma última verificação no monitor mostrava números estáveis, reconfortantes. Sentou-se na cadeira mais confortável, envolveu-se no cobertor que ainda carregava o cheiro de novo e permitiu-se pela primeira vez em dias relaxar completamente. Amanhã se preocuparia com o futuro, com as contas, com a incerteza sobre Lucas Mendonça e suas intenções. Mas neste momento, no silêncio do quarto,
Com sua filha respirando tranquilamente e a memória de uma noite quase normal ainda fresca, Sofia se permitiu um pequeno, precioso momento de paz. O sábado amanheceu com uma leveza que contrastava com os dias anteriores. A febre de Clara não havia retornado durante a noite, e seus exames matinais mostravam melhora significativa. Sofia permitiu-se pela primeira vez desde a internação acreditar que o pior realmente havia passado. "Podemos ir para casa amanhã, mamãe?" perguntou Clara enquanto tomavam o café da manhã, o apetite já praticamente normalizado. "Se o Dr. Henrique autorizar", respondeu Sofia cautelosamente. "Mas mesmo em casa, você ainda vai precisar de muito descanso." Clara assentiu com a seriedade de quem já entendia demasiado sobre doenças e recuperações para sua idade. "Posso levar o Dr. Bolhas?" perguntou, apertando o urso que não havia deixado seu lado desde que Lucas o trouxera. "Claro que sim. Ele é seu." Clara sorriu, ajeitando a fita azul no pescoço do bichinho. "O Sr. Lucas vai vir hoje?" Sofia sentiu o familiar aperto no peito que sempre acompanhava aquela pergunta. Era a terceira vez que Clara perguntava desde que acordara. Ele mencionou que tinha reuniões importantes hoje, lembra? Mas disse que tentaria passar a noite. "Acha que ele vai mesmo vir?" A vulnerabilidade na pergunta era quase dolorosa de ouvir. Sofia escolheu as palavras com cuidado. "Ele disse que sim, querida. Mas às vezes surgem imprevistos. Pessoas ocupadas como ele têm muitos compromissos." Era uma resposta diplomaticamente evasiva, preparando o terreno para a decepção que Sofia temia ser inevitável. Conhecia bem esse padrão. A atenção inicial, o interesse que parecia genuíno, seguidos pelo desaparecimento gradual. E embora Lucas não fosse um relacionamento romântico, o impacto em Clara seria igualmente devastador. O dia transcorreu com uma normalidade que parecia quase estranha após o caos dos dias anteriores. A médica imunologista passou para uma consulta e confirmou que Clara respondia bem ao tratamento. O plano era manter observação até domingo, e se tudo continuasse estável, ela receberia alta pela tarde com uma série de medicações e recomendações para acompanhamento ambulatorial. No meio da tarde, enquanto Clara dormia um cochilo tranquilo, Sofia abriu seu notebook pela primeira vez em dias. A carga da bateria estava baixa, mas suficiente para verificar e-mails e iniciar sua busca por um novo emprego. As contas não esperariam pela recuperação completa de Clara. Estava tão concentrada que quase não percebeu o movimento na porta. Quando finalmente ergueu os olhos, ficou surpresa ao ver Lucas parado na entrada, observando-a. "Desculpe, não quis interromper", disse ele baixinho. "Lucas." Sofia fechou o notebook rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Pensei que viria apenas à noite." A reunião terminou mais cedo do que o previsto. Ele entrou, carregando um pequeno buquê de flores silvestres e uma sacola de papel. "Como ela está?" "Muito melhor." Sofia indicou Clara, que dormia pacificamente. A médica falou em alta para amanhã. O alívio no rosto de Lucas parecia genuíno, e isso é uma excelente notícia. Sofia assentiu, permitindo-se compartilhar aquele momento de alegria. "Parece que finalmente posso respirar depois de dias, prendendo o fôlego." Lucas colocou as flores em um copo com água e sentou-se na cadeira próxima a Sofia. "Trouxe algo para você", disse, entregando-lhe a sacola de papel. Dentro, Sofia encontrou um sanduíche natural, uma salada em pote, uma barra de chocolate artesanal e uma garrafa de chá gelado. "Você não precisa continuar me alimentando", disse ela, mas seu estômago roncou audivelmente, traindo sua fome. Lucas sorriu. "Considere um ato egoísta. Preciso que você mantenha suas forças para suportar minha companhia." O tom levemente brincalhão era novo, e Sofia percebeu que gostava dessa faceta mais relaxada dele. A armadura do CEO imponente parecia ceder cada vez mais, revelando apenas Lucas. "Obrigada", disse simplesmente, abrindo o sanduíche. Enquanto comia, notou Lucas observando Clara adormecida com uma expressão difícil de decifrar.
O que foi? Perguntou baixinho. Ele hesitou, como se ponderasse se deveria compartilhar seus pensamentos. Estava apenas refletindo sobre como crianças são resilientes. Sua voz carregava uma emoção contida. Ela passou por tanto em tão pouco tempo de vida, e ainda assim, veja como dorme em paz. Sofia estudou o rosto de sua filha, as bochechas que começavam a recuperar a cor, a expressão serena que substituíra o desconforto febril dos dias anteriores. Crianças se adaptam, às vezes rápido demais. Sofia suspirou. Às vezes me preocupo que Clara tenha que ser forte demais para a sua idade. Você dá a ela segurança para ser criança, apesar de tudo, observou Lucas. Isso é um dom raro. Sofia sentiu o calor subir ao rosto com o elogio inesperado. Não estava acostumada a receber reconhecimento por seu esforço constante como mãe. Era apenas o que tinha que ser feito, dia após dia. Encontrou outro emprego? Perguntou Lucas, indicando o notebook. Ainda procurando. Sofia fechou a embalagem vazia do sanduíche. Não é fácil com meu currículo cheio de interrupções por causa das internações de Clara. Ninguém diz que esse é o motivo da rejeição, claro, mas sabemos que é. A frustração em sua voz era palpável. Lucas franziu o senho. Isso é discriminação. É ilegal. É a realidade. Sofia deu de ombros com resignação prática. E não posso me dar ao luxo de processar ninguém. Só preciso de um trabalho, qualquer trabalho, desde que pague as contas e tenha alguma flexibilidade para as consultas dela. Lucas pareceu considerar algo por um momento. Que tipo de trabalho você procura exatamente? Qual sua formação? Tenho curso técnico em administração, mas nunca consegui terminar a faculdade. Sofia sentiu a velha pontada de arrependimento. Comecei ciências contábeis, mas engravidei no segundo ano. O pai de Clara, ela hesitou. Não ficou por perto e tive que começar a trabalhar em período integral. Lucas assentiu, sem pena em seu olhar, apenas compreensão. Já considerou trabalhar remotamente? Muitas empresas estão adotando essa modalidade agora. Já procurei, mas a maioria exige experiência específica que não tenho. Sofia suspirou. Vou encontrar algo eventualmente. Sempre consigo. Um pequeno movimento na cama interrompeu a conversa. Clara começava a despertar, esfregando os olhos sonolentamente. Quando finalmente os abriu e viu Lucas, seu rosto se iluminou instantaneamente. Senhor Lucas, você veio mais cedo. Não podia esperar para saber como minha paciente favorita estava, respondeu ele, aproximando-se da cama com um sorriso. Estou quase boa. Clara sentou-se, ajeitando o cabelo desgrenhado pelo sono. Olha, posso respirar sem fazer barulho agora. Ela demonstrou orgulhosamente, inspirando e expirando com exagero teatral. Impressionante, elogiou Lucas, fingindo seriedade médica. Diria que isso merece uma comemoração. Que tipo de comemoração? Perguntou Clara, olhos brilhando de expectativa. Lucas tirou do bolso um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Talvez isso ajude a decidir. Clara olhou para Sofia, pedindo permissão com os olhos. Ao receber um assentimento, rasgou o embrulho delicadamente. Dentro havia um pequeno kit de aquarela, com pincéis de tamanhos variados. Uau! Exclamou, abrindo a caixa para examinar as cores. Mamãe, olha, posso pintar agora mesmo? Se o senhor Lucas trouxer papel, sim, respondeu Sofia, lançando um olhar significativo para Lucas. Ele sorriu, retirando um bloco de papel próprio para a aquarela da sacola que Sofia não havia notado antes. Já providenciado. Por quase 1 hora, Clara se entreteve pintando, com a concentração intensa que só as crianças conseguem dedicar a algo que amam. Sofia e Lucas a observavam, ocasionalmente oferecendo sugestões ou elogios, mas principalmente deixando-a explorar as cores e formas por conta própria. Você é bom nisso, comentou Sofia baixinho, quando Clara estava absorta demais para ouvir, em saber o que trará alegria a ela. Tive ajuda, admitiu Lucas. Perguntei à enfermeira o que seria apropriado para uma criança convalescendo.
Ainda assim, você se importou em perguntar. Sofia hesitou antes de acrescentar. Isso significa muito para ela. O que Sofia não disse, mas que pairava implícito entre eles, era o quanto também significava para ela. Este é para você, Sr. Lucas, declarou Clara, erguendo uma pintura de um edifício colorido com o que parecia ser um homem de terno ao lado. É você construindo um prédio como você me contou. Lucas aceitou a pintura como se fosse uma obra-prima, examinando-a com admiração genuína. É a coisa mais bonita que já recebi, disse ele, e não havia falsidade em sua voz. Vou colocá-la no meu escritório. Sofia observava a interação, sentimentos conflitantes agitando-se em seu peito. A facilidade com que Lucas se conectava com Clara era simultaneamente maravilhosa e aterrorizante. O que aconteceria quando, não se, mas quando, ele seguisse em frente, quando a novidade passasse e o mundo real o reclamasse? E este é para você, mamãe. Clara entregou outra pintura, desta vez mostrando 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, uma menina e um homem. Sofia sentiu o sangue congelar nas veias. É lindo, amor. Quem são as pessoas? Nós 3, é claro, respondeu Clara com a lógica simples das crianças. Você, eu e o Sr. Lucas. Um silêncio constrangedor caiu sobre o quarto. Sofia não conseguia olhar para Lucas, temendo o que veria em sua expressão. Desconforto, talvez, ou pior, pena. É uma família linda, Clara, disse Lucas finalmente, sua voz controlada. Mas sabe, existem muitos tipos diferentes de relacionamentos importantes. Alguns são como família, outros são amizades especiais. Clara franziu a testa, processando a informação. Mas você vai continuar vindo nos ver depois que eu sair do hospital, não vai? A pergunta pairou no ar, pesada de expectativas. Sofia queria intervir, proteger Clara da possível decepção, mas as palavras não vinham. Lucas olhou diretamente para Sofia antes de responder, como se pedisse permissão. Se sua mãe permitir, gostaria muito de continuar sendo amigo de vocês duas. Sofia sentiu o coração acelerar. A porta estava sendo aberta para algo mais permanente, para uma conexão que ultrapassava as paredes do hospital. Era aterrorizante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Podemos discutir isso depois, disse Sofia, optando pela cautela. Agora precisamos nos concentrar na sua recuperação completa, não é, Clara? A menina assentiu, embora sua expressão mostrasse que a questão não estava encerrada em sua mente. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Clara, oferecendo uma pausa na tensão do momento. Enquanto ela trabalhava, Lucas se afastou para atender uma ligação, e Sofia aproveitou para organizar os pensamentos. Quando se encontraram novamente na janela do quarto, Clara entretida com seus novos materiais de arte, Sofia tomou coragem para abordar o assunto. Lucas, sobre o que Clara disse, sobre a pintura, começou incerta. Não precisa explicar, interrompeu ele gentilmente. Crianças criam conexões rapidamente, é natural. Precisamente por isso estou preocupada. Sofia manteve a voz baixa, mas firme. Clara já teve decepções demais para sua idade. Não posso permitir que ela se apegue a alguém que pode simplesmente desaparecer. Lucas a estudou por um longo momento, seus olhos revelando uma compreensão profunda. Estamos falando de Clara ou de vocês duas? A pergunta atingiu Sofia como um soco no estômago, expondo vulnerabilidades que preferia manter escondidas. As duas, suponho, admitiu finalmente, a honestidade parecendo o único caminho possível. Lucas, o que estamos fazendo aqui? Qual é seu plano depois que sairmos deste hospital? Porque para Clara e... Ela hesitou. Talvez para mim também. Você deixou de ser apenas um estranho gentil que atendeu uma ligação errada. Lucas olhou para a pergunta direta de Sofia, a vulnerabilidade em seus olhos, e sentiu o peso da resposta que estava prestes a dar. Não era uma decisão de negócios, não era uma estratégia corporativa, era algo muito mais fundamental. Não tenho um plano.
admitiu finalmente a honestidade em sua voz inegável. E isso é inédito para mim. Sempre tive planos, estratégias, objetivos claros, mas desde que atendi aquela ligação, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. De Sofia, não sei o que estamos fazendo, sei apenas que não quero parar. Sofia absorveu suas palavras, o ceticismo lutando contra a esperança em seus olhos. As pessoas como você, começou ela. Pare com isso, interrompeu Lucas gentilmente. Pessoas como eu, como se houvesse uma categoria inteira de seres humanos que funcionam da mesma forma. Eu sou apenas eu, Lucas, um homem que atendeu o telefone de madrugada e encontrou, ele hesitou, algo que nem sabia que estava procurando. Sofia desviou o olhar, observando Clara que agora cantarolava baixinho enquanto criava uma nova pintura. Tenho que protegê-la, disse, a voz quase um sussurro. Clara já teve perdas demais. Se você entrar em nossas vidas apenas para sair quando se cansar, e se eu não me cansar? A pergunta pairou entre eles, simples, mas carregada de significado. Sofia o encarou, a vulnerabilidade agora completamente exposta. Todo mundo se cansa eventualmente. O pai dela se cansou antes mesmo que ela nascesse. Lucas se aproximou um passo, reduzindo o espaço entre eles. Não sou ele. Não, você não é, concordou Sofia. Você é muito mais perigoso. Perigoso? Lucas franziu a testa, confuso. O pai dela nunca esteve realmente presente para que sentíssemos sua falta quando partiu. Você, Sofia respirou fundo. Em apenas 3 dias, você conseguiu se tornar importante para ela, para nós. A confissão silenciou Lucas momentaneamente. Era verdade. Em um tempo impossivelmente curto, havia desenvolvido sentimentos que não conseguia nomear completamente. Sentimentos que o assustavam e simultaneamente o faziam sentir-se mais vivo do que em anos. Tenho uma proposta, disse ele finalmente. Não um plano, mas um começo. Sofia o observava atentamente, a guarda ainda erguida, mas com uma fresta de abertura. Clara sairá amanhã do hospital. Vocês precisarão de tempo e espaço para se readaptarem. Eu tenho uma viagem de negócios de 3 dias para Brasília na segunda-feira, algo que não posso cancelar. Ele fez uma pausa. O que acha de, quando eu voltar, nos encontrarmos? Algo simples, um almoço talvez, fora do contexto do hospital. Como amigos? Perguntou Sofia hesitante. Como pessoas descobrindo o que podem ser uma para a outra, respondeu Lucas. Sem rótulos ou expectativas predefinidas. Apenas possibilidades. Sofia mordeu o lábio considerando. E quanto a Clara? Clara também está incluída, claro. A menos que você prefira que nos encontremos primeiro, só nós dois. Sofia balançou a cabeça. Não, somos um pacote. Eu e Clara. Sempre. É exatamente assim que deve ser. Lucas sorriu. Então, o que me diz? Um almoço na quinta-feira? Antes que Sofia pudesse responder, Clara apareceu ao seu lado, segurando uma nova pintura. Sobre o que vocês estão falando? Perguntou, olhando de um para o outro com curiosidade. O Sr. Lucas estava me convidando para um almoço depois que você sair do hospital, explicou Sofia. Nós duas. O rosto de Clara iluminou-se. Podemos ir? Sofia olhou para a filha, depois para Lucas. Viu nele uma sinceridade que desafiava anos de desconfiança cuidadosamente construída. Sim, respondeu finalmente. Podemos ir. A alegria no rosto de Clara era como um raio de sol após uma longa tempestade. Posso mostrar para ele nosso parque favorito algum dia, mamãe? Um passo de cada vez, Clara, respondeu Sofia, mas havia um sorriso em seus lábios que não conseguia conter. O resto da tarde passou em uma bolha de normalidade quase surreal. Jogos de cartas, mais pinturas, histórias e conversas casuais. A enfermeira entrou várias vezes, sempre com um olhar curioso para o trio, que parecia formar uma pequena unidade ali naquele quarto hospitalar. Quando a noite caiu, Clara começou a mostrar sinais de cansaço, um efeito colateral dos medicamentos e do próprio processo de recuperação. Acho que é hora de ir dormir, mocinha,
disse Sofia, ajeitando os travesseiros. Mas o senhor Lucas vai embora, protestou Clara sonolenta. Lucas aproximou-se da cama, sentando-se na beirada. Vou vê-la amanhã antes da alta, prometo. E depois temos um almoço marcado, lembra? Promete mesmo que vai vir amanhã? Clara estendeu o dedo mindinho, um gesto infantil de selamento de promessas. Lucas entrelaçou seu dedo no dela. Prometo. Não perderia sua saída triunfal deste hospital por nada. Satisfeita, Clara recostou-se contra os travesseiros, abraçando o Dr. Bolhas. Boa noite, Sr. Lucas. Boa noite, mamãe. Boa noite, meu amor, respondeu Sofia, beijando sua testa. Em minutos, Clara dormia profundamente, o sono reparador de quem finalmente está se curando. Sofia ajeitou os cobertores ao redor dela e afastou-se silenciosamente. Você parece exausta também, observou Lucas, sua voz suave na penumbra do quarto, agora iluminado apenas pela pequena luz noturna. Sofia passou a mão pelos cabelos despenteados. Estou, mas é um cansaço diferente agora. Mais leve, de alguma forma. Porque o perigo passou. Sim, e também porque ela hesitou, encontrando seus olhos na luz tênue. Porque não estou mais carregando tudo sozinha. A admissão, tão simples e ainda assim tão significativa, fez algo apertar no peito de Lucas. Ele estendeu a mão, tocando levemente seu braço. Você é extraordinária, sabia? Disse em voz baixa. O que faz por Clara, como enfrenta cada desafio, é admirável. Sofia balançou a cabeça, desconfortável com o elogio. É o que qualquer mãe faria. Não, não é. Lucas foi enfático. Conheço muitas pessoas que teriam desabado sob a metade da pressão que você suporta diariamente. Sofia não respondeu, mas o rubor em suas faces era visível mesmo na luz baixa. Lucas percebeu que ela raramente recebia reconhecimento pelo esforço hercúleo que realizava todos os dias. Eu deveria ir, disse ele, consultando o relógio. Você precisa descansar. Sofia assentiu, acompanhando-o até a porta. No corredor silencioso, ficaram por um momento frente a frente, uma energia indefinível pulsando entre eles. Obrigada, disse ela finalmente. Por tudo. Pelos presentes, pelo tempo, pela companhia. Não me agradeça, respondeu Lucas. De alguma forma, sinto que ganhei mais do que dei nesses dias. Um silêncio confortável se estabeleceu, ambos conscientes de que estavam na beira de algo significativo. Não era apenas atração, embora essa estivesse inegavelmente presente. Era algo mais profundo, um reconhecimento mútuo, como se duas almas que vagavam separadas finalmente se encontrassem. Até amanhã, então, disse Sofia, quebrando o momento. Até amanhã, confirmou Lucas. Ele hesitou por um instante, como se quisesse dizer ou fazer algo mais, mas respeitou o espaço e o tempo que haviam concordado. Com um último sorriso, virou-se e caminhou pelo corredor. Sofia observou-o partir, sensações contraditórias agitando-se dentro dela. Medo e esperança. Cautela e desejo. A desconfiança construída ao longo de anos de decepções, lutando contra a conexão inegável que havia se formado em apenas 3 dias. Voltando para o quarto, sentou-se ao lado da cama de Clara. Sua filha dormia pacificamente, a cor saudável retornando às suas bochechas, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. As pinturas que fizera estavam espalhadas pela mesa, explosões de cores e formas que refletiam a imaginação vibrante de uma criança. E entre elas, aquela que mostrara para Sofia, 3 figuras de mãos dadas, uma família que não existia. Ou pelo menos, que ainda não existia. Sofia permitiu-se, pela primeira vez, imaginar as possibilidades, não com o otimismo ingênuo da juventude, mas com a esperança cautelosa de uma mulher que conhecia bem as dificuldades da vida. Se Lucas realmente aparecesse amanhã, se realmente comparecesse ao almoço na quinta-feira, se continuasse presente nos dias e semanas seguintes, talvez, apenas talvez, seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem de texto. Era Lucas.
Acabo de perceber que não tenho seu endereço para buscá-las amanhã. Se preferir, posso deixar um carro à disposição. Ou posso apenas encontrá-las no hospital para a alta. O que for mais confortável para você e Clara. Sofia sorriu ao ler a mensagem. O cuidado nas palavras, respeitando seu espaço, oferecendo opções sem pressão. Não era o gesto grandioso de um milionário tentando impressionar. Era a consideração atenta de alguém que realmente se importava. Após um momento de reflexão, digitou sua resposta. Pode nos buscar no hospital. Clara ficaria feliz. E eu também. Enviou a mensagem e, após uma breve hesitação, acrescentou: obrigada por voltar, mesmo quando não precisava. A resposta veio quase imediatamente. Algumas vezes na vida temos a sorte de encontrar exatamente o que não sabíamos que estávamos procurando. Boa noite, Sofia. Sofia colocou o celular de lado. Um sorriso persistente em seus lábios. Acomodou-se na cadeira agora confortável, com o travesseiro que Lucas trouxera, puxando o cobertor até o queixo. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sobrecarregada pelo peso do amanhã. O quarto 307 estava silencioso agora, apenas o suave ronronar dos equipamentos e a respiração tranquila de Clara preenchendo o espaço. Sofia fechou os olhos, permitindo-se relaxar completamente. Amanhã seria um novo dia. Clara voltaria para casa. E depois, na quinta-feira, um almoço. Um começo. Não sabia o que o futuro reservava. Se Lucas realmente ficaria em suas vidas, se o interesse e a conexão que sentiam resistiriam ao teste do tempo e das circunstâncias. Havia tantas barreiras potenciais, mundos diferentes, expectativas diferentes, histórias de vida diferentes. Mas naquele momento, envolto na paz da noite hospitalar, Sofia permitiu-se acreditar. Não em contos de fadas ou resgates mágicos, mas na possibilidade genuína de que às vezes, muito raramente, a vida oferecia segundas chances. De que ligações erradas podiam levar a conexões certas. De que corações machucados podiam aprender a confiar novamente. E enquanto o sono começava a envolvê-la, um último pensamento flutuou em sua mente. Se Lucas aparecesse amanhã para buscá-las e algo profundo dentro dela dizia que ele apareceria, ela sussurraria uma única palavra. Uma palavra que carregava todo um universo de significados, de possibilidades, de novos começos. Fica.